Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero, espero que vocês tenham passado um bom final de semana e que estejam bem dispostos essa semana a assistir todas as aulinhas, participar delas através de questões que vocês podem mandar pra gente, que a gente sempre feliz, né? Puxa, perguntaram, se interessaram, assistiram. Isso pra gente é importante, porque também nós nos sentimos assim, eu pelo menos me sinto com muita saudade de vocês. Beijão! Então, pessoal, eu vou começar hoje com uma questão da provinha que muita gente errou. E se errou porque não entendeu. Se não entendeu porque deveriam ter perguntado, né? Ou pensou que entendeu também, mas não tem problema. Então, vamos ver, gente. Isso aqui é importante, por isso que eu vou insistir e retomar isso aqui, tá? É importante que vocês aprendam. Eu quero só que vocês tenham em mente o seguinte. No primeiro ano, vocês vão ver toda essa matéria de novo. Só que lá vai ser mais rápido, lá vocês já vão ter uma ideia e vão então entender até melhor. Porque quando você já tem uma ideia, aquela que vai complementar a ideia sempre vai sedimentar o conhecimento e melhorar, né? Então prestem atenção e tentem aprender, nem que a gente demore, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Na questão, que eu não me lembro se era 12, 13, 15, não lembro quantas questões eram a prova, enfim, na última questão, lembram vocês, gente, que o Dalton representava os átomos lá em 1808 como se fossem esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis. E até hoje, embora a gente saiba que esse modelo não é correto, não tem nada a ver com o átomo de verdade, mas para a representação em química é muito importante representar os átomos como bolinhas ainda, né? Para a gente fazer reações químicas, para representar sistemas, né? Então aqui nós temos três tipos de átomos que vão se diferenciar pela cor ou pelo tamanho. Teríamos o azulzinho, o oxigênio, o pink, o hidrogênio, o pretinho, o carbono. E tem gente que fez uma confusão danada aqui. Então vejam bem, gente, o que é átomo? Átomo, no caso aqui, de cada sistema, aqui eu tenho 4 sistemas, átomo é toda bolinha que tiver é átomo, tá? Então, este é um átomo, esse pinkzinho é um átomo, este é um átomo, este é um átomo, este é um átomo. Cada uma das bolinhas é átomo. Então, nós podemos dizer que no sistema 1 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos. Não importa se eles pertencem ou não ao mesmo elemento químico. Eu vou analisar primeiro o sistema 1 em todas as questões. Talvez até mais algumas eu coloquei para ficar bem certinho na cabecinha de vocês. Elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos que são todos iguais, pois têm o mesmo número atômico, representado pela então letra Z. Então, nesse caso do primeiro sistema, que elementos químicos eu tenho? Eu tenho o elemento químico oxigênio, que é o mesmo daqui, que é oxigênio, oxigênio, oxigênio. Então, o oxigênio aqui podia ter 1000, não importa. É um elemento químico só, que é o oxigênio, que é claro, eu não tenho aqui, mas todos eles têm a mesma cor, tem o número atômico igual a 8. Somente o oxigênio tem esse número atômico. As bolinhas pink são hidrogênios. Então, esse tem número atômico 1, são todos iguais aqui, portanto representam um único elemento químico. Então, neste sistema, quantos elementos químicos eu tenho? O oxigênio e o hidrogênio. Portanto, eu tenho 2 elementos químicos só, tá? Vou colocar na sequência aqui que vocês vão ver. Moléculas. Moléculas já é a reunião de átomos, o agrupamento de átomos. A ligação entre átomos forma moléculas. Quantas moléculas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 moléculas. Eu acho que eu não pedi isso na prova. Deveria ter pedido, porque daí vocês têm que saber isso. Substâncias. Substâncias é o conjunto de moléculas iguais. Toda molécula que é igual constitui uma única substância. Se eu tenho moléculas diferentes, posso ter 2 substâncias, 3 substâncias, aí eu não tenho uma substância pura, tem uma mistura, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês que a água, essa água que a gente compra, que é a água mineral, ela não é pura. Por quê? Porque tem H2O, e se vocês olharem aqui,
tem uma porção de elementos químicos diferentes, portanto aqui é uma mistura de substâncias. Então vai ser uma mistura, não é uma substância pura, é uma mistura, certo? Então, gente, aqui eu tenho uma mistura, eu tenho uma substância pura. Essa molécula igual a essa, igual a essa, igual a essa. Então, todas as moléculas são iguais. Portanto, eu tenho uma única substância, que é água, tá? Então, substâncias, uma. Outra coisa que o pessoal errou, que me deixou até assim meio, porque não assistiu a aula, ou então não prestou muita atenção na aulinha que assistiu. Porque eu expliquei para vocês o seguinte, as substâncias, elas podem ser classificadas como substâncias simples e substâncias compostas. O que é uma substância, Luquinhas, preste atenção, o que é uma substância simples, formada pelo mesmo elemento químico. O que é uma substância composta, formada por elementos químicos diferentes, como é o caso aqui, ó. Eu tenho oxigênio e tenho hidrogênio, são dois elementos diferentes, portanto essa substância é composta, tá? Vamos partir, então substância simples, essa aí não é, eu não posso colocar. Fórmula, gente. Também eu anotei nos exercícios que vocês fizeram, vocês também não têm muita obrigação disso aqui, sinceramente, tá? De saber as fórmulas, mas eu vou ensinar aqui para vocês. Por exemplo, a fórmula da água todo mundo sabe, claro. Então, o que a gente coloca? Bom, isto aqui é uma molécula, então nós vamos pôr a fórmula dessa molécula, claro, o resto são todas iguais. Então, eu vou pôr quantos hidrogênios tem? Então, você põe o símbolo do elemento, o número desses elementos aqui embaixo no pezinho, que a gente chama de índice, isto aqui. E o outro elemento que tem o oxigênio, então fica H2O, é a fórmula da primeira substância, que é pura, porém composta, porque é formado de hidrogênio e de oxigênio, beleza? A segunda, o segundo sistema, é formado por o que, gente? Hidrogênio. O hidrogênio é um gás. Eu falei para vocês que todos os elementos químicos tendem a se ligar uns com os outros. Com exceção dos gases nobres, todos os outros elementos se ligam entre si. Então aqui ligou dois hidrogênios. O gás hidrogênio que a gente conhece, que é inflamável, que explode com facilidade, né? O gás hidrogênio, que antes eles eles colocavam nos balões, né? Inflavam balões com o gás hidrogênio, até que se descobriu que ele era, causou explosões, com morte de muitas pessoas, o hidrogênio deixou de ser usado, e hoje nem se usa balões também, né, gente? Dirigíveis, digamos assim. Então aqui nesse sistema 2, todos os átomos são iguais, mas não importa. Quantos átomos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 átomos. Quantos elementos químicos? Apenas o hidrogênio. Todos eles são hidrogênio, todos os átomos. Então quantos elementos químicos? 1. Elemento químico é o conjunto de átomos que são todos iguais. Então se eu tenho todo mundo é igual aqui. Tá, quantas moléculas? Cada agrupamento de hidrogênio, hidrogênio casou com outro hidrogênio, hidrogênio casou com outro hidrogênio, hidrogênio ligou com outro hidrogênio, formaram quantas moléculas? 1, 2, 3 moléculas. Então não façam confusão. Eu sei que, molécula, substância, pode dar um nozinho na cabeça, mas não é difícil, tá? Molécula é cada agrupamento de átomos aqui. Então eu vou ter 3 moléculas, tá? Quantas substâncias eu tenho aqui? Somente uma substância. Esse é um hidrogênio, gás hidrogênio, gás hidrogênio, gás hidrogênio. Então, quantas substâncias? Uma, tá? Moléculas, 3 moléculas. Quantas substâncias? Essa igual a essa igual a essa? Uma substância, o gás hidrogênio. Substância simples. É uma substância simples? Sim, porque é formada por átomos iguais. Esse igual a esse, hidrogênio. Esse igual a esse, hidrogênio. Aqui já não, tem oxigênio e hidrogênio. Aqui só hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Portanto, esse sistema 2 constituiria uma substância simples. E a fórmula disso aqui? Você vai pegar uma moléculazinha para fazer a fórmula. Que elemento químico é este? Hidrogênio. Então, vamos colocar lá com letra maiúscula, sempre a primeira letra com letra maiúscula. Hidrogênio. Quantos hidrogênios tem em cada molécula? 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui do ladinho. Beleza? Tá. Vamos, então, agora para o sistema... já pusemos, esqueci.
para terceiro sistema. Esse terceiro sistema, você já pode notar que eu tenho moléculas diferentes, né? Essa é igual a essa, tá? Eu fiz meio diferentinho ali as bolinhas, o tamanho, mas enfim, os átomos são os mesmos e a disposição deles também. Então, essa molécula é igual a essa, porém é diferente desta aqui, tá? Então, aqui eu não tenho uma substância pura, eu tenho uma mistura de substâncias, tá? Mas vamos lá, quantos átomos? Esse aqui tem quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 com mais 5, 10, 11, 12, 13. Então, no total vai dar 13 átomos, porque eu já disse que cada bolinha é um átomo. Quantos elementos químicos, ou melhor, quantos átomos diferentes eu tenho aqui? A bolinha pink é o hidrogênio, a pretinha é o carbono, a azul é o oxigênio. Então, eu tenho somente 3 elementos químicos. Eles se reuniram de maneiras diferentes, eu tenho substâncias diferentes, mas elementos químicos que aparecem ali são só 3 elementos químicos no sistema 3. Quantas moléculas nós temos ali? Esta é uma molécula, esta é outra molécula e esta é outra molécula. Molécula é cada agrupamentinho. Esse é um agrupamento de átomos, esse é outro e esse é outro. Se são iguais ou diferentes, aqui não interessa. Quantas moléculas são? 3 moléculas, tá? 3 moléculas. Quantas substâncias eu tenho? Essa é igual a essa, uma substância. Essa é diferente das duas outras. Então, seriam 2 substâncias, tá? 2 substâncias, beleza? Tá. São substâncias simples? Não. Aqui eu tenho o carbono ligado ao hidrogênio, tenho o carbono ligado ao oxigênio. Então, são substâncias que nós chamamos de compostas. E não seria um sistema puro, seria um sistema que, na verdade, é uma mistura de substâncias, tá? A fórmula, gente, eu tenho 2 substâncias aqui. Vou fazer a fórmula dessa aqui primeiro, ó. Desculpe fazer aqui, que senão vai ficar muito amontoado. Fazemos em ordem alfabética. Muitos de vocês erraram no exercício que tinha lá na apostila. A ordem alfabética, carbono, C vem antes do hidrogênio, então a gente vai pôr o carbono por primeiro. Qual é o símbolo do carbono? C. Tá? Então, o C. Quantos carbonos tem? Você pega uma molécula só. Quantos carbonos tem? 1. Qual o outro elemento químico desta molécula? O hidrogênio, que é a bolinha pink. Quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Isso aqui é a fórmula do metano, gás metano. Nós vamos falar muito sobre eles durante toda a vida de química. Embora que eu já estou pensando que eu nem vou dar mais aulas para vocês diretamente, né? Que tal assim? Eu gosto tanto de vocês. E esse aqui o que que é? Então vamos lá, em ordem alfabética. O C vem antes do oxigênio, né? É essa outra molécula aqui, ó. O C vem antes, então vamos colocar C, maiúsculo, carbono, um carbono só. E esse azul é o quê? Oxigênio, letra maiúscula. Quantos oxigênios tem? 2. Então é CO2, dióxido de carbono, gás carbônico, anidrido carbônico, vocês vão aprender. E agora vamos para o sistema número 4. Quantos átomos eu tenho aqui? Átomo é cada bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não sei bem se tinha isso aqui, viu, gente? Eu lembro se era bem esse número ali que eu tinha colocado, mas enfim, dá para aprender. Elementos químicos, tudo igual. Todos os elementos que tem ali são oxigênio, embora nós não tenhamos a mesma substância. Esta é diferente desta aqui, mas todos são constituídos pelo elemento químico oxigênio. Portanto, quantos elementos químicos? 1, tá? Então, a sequência seria 2, 1, 3, 1. Submoléculas. Quantas moléculas? 1 molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas. Cada agrupamento de átomos é uma molécula. 4 moléculas. Quantas substâncias? Tudo que for igual, tiver mesmo jeitão, é uma substância só. Essa é igual a essa, igual a essa. Então, é uma substância. Esta é diferente das demais. Portanto, neste sistema eu tenho 2 substâncias diferentes. Então, ela não é pura. Inclusive, é uma mistura, né? Nós já vamos ver de que substâncias, né? Aqui nós chamamos uma mistura de metano com gás carbônico. Ali nós vamos ter uma mistura de 2 gases também, vocês já vão saber quais. São substâncias simples? Será que são simples? Desculpe. Quantas substâncias eu tenho? 2, tá? São substâncias simples? Sim, eu vou repetir, gente. Substâncias simples são
moléculas formadas por átomos iguais. Esse é igual, é todo mundo igual aqui. Essa substância é diferente dessa, mas o átomo é tudo igual. Então, quantas substâncias simples? Não, desculpe, substâncias simples, quantas? Tem 2 substâncias simples. Desculpe. A pergunta da prova não era isso. A pergunta da prova era qual dos sistemas apresentam apenas substâncias simples? O sistema 2 e o sistema 4, tá? O sistema 4 também são todas, isso aqui é uma substância simples, e essas aqui, que é a mesma substância, também constituem uma substância simples por serem formadas pelo mesmo átomo. E fórmula? Já podem fazer fórmula sozinhos. Olha, esse aqui quem que é? O oxigênio. Então, O maiúsculo. O número que vem aqui é o índice, indica quantos átomos tem naquela molécula. 2. Essa é igual. Tudo é o gás oxigênio, né? Que a gente tem que dar um valor imenso, porque é ele que é responsável pela nossa vida. Pensa que as pessoas que estão lá lutando pela vida nas UTIs é porque está faltando oxigênio. Tem oxigênio, mas o pulmão não consegue captar, absorver esse oxigênio, né? Devido às inflamações, etc lá. E esse aqui é um gás que aqui na atmosfera ele não é muito legal pra gente não, mas protege-nos lá na estratosfera contra os raios ultravioletas do Sol, que são, quem que é esse cara aqui? É o O, porque é oxigênio, só que é O3. O3 é a fórmula do ozônio. É bom vocês já saberem, meu Deus, fica feio. Desculpa o quadrinho ser pequenininho, fica tudo feio. Tá bom, gente? Então vamos lá. Isso aqui que eu queria corrigir para vocês e eu achei muito importante não deixar passar os errinhos que vocês tiveram nessa prova. Eu espero que se vocês assistirem essa aula com atenção, para repetir de novo, vocês vão saber isso aqui. Chega ano que vem, vocês vão estar craque nisso aqui, né? Bem, gente, então agora a gente vai passar para a matéria de hoje mesmo, tá? Mas antes ainda, teve um aluninho, que eu não me lembro agora qual, que pediu para que a gente corrigisse alguns exercícios. Prof, mas você vai corrigir? Eu gostaria de corrigir tudo, né, gente? Se eu estivesse na sala de aula seria bem mais fácil. Aqui para gravar as aulas é meio complicado, fica pesado se a aula for muito comprida. Então, de materinha nova para vocês, que pode dar problema, assim, seria que a gente aprendeu lá, né? Então, vamos lá, de novo. Eu sei que vocês já ouviram, mas vão ouvir de novo e vão aprender essa musiquinha. Em estrutura atômica, isso é Rutherford, hein? Em estrutura atômica, eu vou virar uma fera. Sei que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera. O núcleo é muito pequeno, contendo prótons e nêutrons. A eletrosfera é bem maior, contendo apenas elétrons. O número de prótons determina o número de prótons tendo carga positiva. Os prótons nos mostrarão a que elemento pertence o átomo em questão. E esse número de prótons de cada elemento químico é representado por Z e chamado número atômico. Nêutrons não têm carga, mas juntos com prótons darão o famoso número de massa dos elementos então. E num átomo neutro isolado, no estado fundamental, o número de prótons e elétrons será sempre igual. Elétrons têm carga negativa. Na eletrosfera estão, todavia, em até 7 camadas ou níveis e subníveis de energia. Bem, gente, então, é isso que nós vamos ver hoje, tá? Hoje nós vamos começar a estudar a eletrosfera. Nós já vimos que no núcleo nós temos prótons e nêutrons responsáveis pela massa que o átomo tem, né? Pela massa que está concentrada nesse núcleo. Os elétrons não são importantes pela massa, como eu disse a vocês, apresentam uma massa desprezível, mas tem uma energia importante. São os elétrons que fazem funcionar a televisão de vocês, o computador de vocês, os iPhones, os celulares, todos os eletrodomésticos, enfim, os elétrons são os maiorais, né? Então, estes elétrons estão na eletrosfera.
E a partir de agora, a gente vai começar a estudar melhor a eletrosfera, certo, gente? Íons, a gente já estudou na aula anterior. Se vocês não tiverem dúvida, olhem aquela aula. Eu não posso ficar repetindo em aulas gravadas, tá, gente? Então, olhem a aula lá se vocês não entenderam na aula passada, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos, então, agora, pelo modelo de Rutherford Bohr, como é que é? Quanto giro, quanta energia, os elétrons giram ao redor, órbitas estacionárias de formato circular, é um modelo de Bohr. Quando o elétron se afasta, ele ganha energia e vai se excitar. Quando ele volta, libera aqueles prótons aqueles fótons que a luz pode mostrar. É o modelo de Bohr que aprimorou o de Rutherford. Salto quântico, muita gente copiou, não era para copiar, era para entender o que eu tinha dito, né? Se o elétron recebe energia externa, pula para uma camada mais externa, e ele volta para a camada anterior que ele já estava antes, liberando essa energia. Que ele vai, pula elétron na eletrosfera, solta elétron que te dou quanta, volta elétron, libera energia, fica parado assim é que não pode ser. Hey, hey. Pessoal, queria vocês cantando aqui comigo, né? Seria muito bom. Mas enfim, vamos lá. Então, nós temos o núcleo, onde nós temos os prótons e os nêutrons. Prótons positivos, nêutrons, não tem carga. A massa dos dois são semelhantes. E o Bohr falou que os elétrons giram em torno do núcleo em camadas ou níveis de energia. Então, agora é importante que vocês vão conhecer e saber bem os níveis de energia ou camadas eletrônicas, tá? Ele disse, claro, é postulado, hein, gente? Postulado, vocês sabem que se provarem o contrário, pode até não ser certo, mas até hoje não provaram nada ao contrário. Então, claro que o tamanho do núcleo é muito menor do que aquilo que eu ponho aqui, né? É 10.000 a 100.000 vezes o tamanho do átomo como um todo. Como eu disse para vocês, é aquela bolinha de ping-pong no estádio do Maracanã, para a gente ter uma ideia mais ou menos, né? Então, aqui está o núcleo, tá? E, como o Bohr falou, nós temos até 7 camadas, infinitas camadas. Mas para os átomos conhecidos até hoje, até o dia de hoje, que são 118, que são oficializados, estão na tabelinha periódica de vocês, nós ocupamos só 7 camadas eletrônicas, tá? Então seria, eu vou tentar fazer aqui, vai ficar meio ruinzinho, mas enfim, uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas, 7 camadas. Só existem essas 7 camadas, professora? Não, pode ser mais. Quando trabalha-se com radioatividade, vai se produzindo outros átomos que não existem na natureza, mas que vão se formando no processo radioativo. Então, se surgir mais átomos, vai surgir aqui mais camadas eletrônicas. Por enquanto, nós ocupamos essas 7, tá? E eu quero que fique bem claro para vocês, que vocês lembrem bem, que à medida que nós nos afastamos do núcleo, a energia de cada camada vai aumentando. Então, esta camada tem menos energia que essa, e essa é a camada mais energética lá, né? Se eu quiser comparar uma com outra, esta tem mais energia que essa. Para que o átomo possa saltar para lá, ele tem que ganhar energia. Se ele quiser voltar para a camada anterior, ele tem que liberar energia. Eu expliquei bem naquela aulinha de íons, de salto quântico, olhem lá, tá? Bem, pessoal, então agora a gente vai conhecer essas camadas e o nosso interesse agora vai ser localizar. Localizar é impossível, já vou dizendo desde já. Eu não posso localizar com exatidão onde é que um elétron está na eletrosfera. Mas nós podemos, pelo menos, chegar perto da energia desse elétron, tá? Quanto mais longe ele estiver, mais energético ele é.
Por isso que eu disse a vocês que os últimos elétrons tendem a saltar para outros átomos, criando então os íons, né? Mas enfim, vamos agora estudar quais são as camadas ou níveis de energia que são utilizadas na prática, certo? Elas são representadas por letras e por números. O número que representa o nível de energia ou camada de energia é chamado de número quântico principal. Número quântico. Por que quântico, professor? Isso aqui é extremamente complexo, gente, de a gente entender, e é estudado numa parte da física muito moderna, né? Por 1900 e pouco, não é a física clássica, que é a mecânica quântica. Tá? Quem estuda muito esse negócio de quântico fica meio maluquinho, né? Porque é muito difícil da gente... Mas a gente tem que imaginar, tem que abstrair e imaginar. Número quântico principal, cujo símbolozinho é N minúsculo, não é nêutrons aqui, tá? Número quântico principal me indica a camada onde o elétron está. Então nós vamos ocupar 7. Então N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6. Opa! Faltou braço, meu Deus! E N igual a 7, tá? E são infinitas, ó, nós ocupamos só 7. Então, se o elétron estiver aqui, então aqui é o núcleo, né? Aqui é o núcleozinho. Então, aqui, camada número 1, camada número 2, camada número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Ah, o meu elétron, ele está morando lá em N igual a 4. Onde é que está o elétron? 1. Oh, desculpa, não, esse aqui é o núcleo, né? Deixa eu tirar o núcleo aqui. 1, 2, 3, 4. O elétron está aqui, só que a gente vai ver e depois ele vai estar em outros lugarzinhos que vocês vão aprender um pouco esse ano e um pouco no ano que vem só. Então o elétron vai estar na camada 4. Então, além de números, nós usamos letras para designar as camadas eletrônicas ou níveis de energia. Que letras são essas? Vamos lá. K, E... Vamos uma diferentinha aqui, né? Uma musiquinha de novo, ó. K, L, M, N, O, P, Q. A última aqui. K, L, M, N, O, P, Q. São os níveis de energia que eu tenho que aprender. Tá? Então, decoradinha lá. K, L, M, N, O, P, Q. São os níveis de energia que eu tenho que aprender. Então, se o meu elétron está na camada 4, ele está na camada K, L, M, N. Ele está na camada N. Então, tanto faz eu dizer que o elétron está, por exemplo, eu digo N, o meu elétron está N igual a 3. Qual camada ele está? K, L, M. Então, ele está na camada M, na terceira camadinha. 1, 2, 3. Certo? Então, nós vamos começar agora a distribuir os elétrons na eletrosfera. E os elétrons não ficam assim ao Deus dará na eletrosfera, não. Existem regras para a distribuição dos elétrons da eletrosfera, que será agora a nossa tarefa. Então, a primeira regrinha é o seguinte: os elétrons, primeiro, tendem a ocupar os níveis de menor energia. Então, qual é a camada de menor energia? É a camada K. Então, eu começo a distribuir os elétrons assim, camada K, depois para a camada L, M, N, O, P, e se tiver elétrons ainda, para a camada Q. Tá? Não é que todos os átomos vão ocupar todas essas camadas, de jeito nenhum. Agora que vocês vão aprender como é que vai ser isso aí, tá? Então, primeira regra, os elétrons se localizam primeiro nos níveis ou camadas menos energéticas. O elétron não quer muita energia, ele quer ficar... Quando tem muita energia, fica muito instável, não pode ficar lá quieto, né? Então, ele prefere os níveis de menos energia, certo? Prefere não, tem que ser. Segundo, em cada camada cabe um determinado número de elétrons, um número máximo de elétrons. Não posso pôr mais do que aquilo, posso pôr menos, nunca mais, tá? Já vou explicar como. Então, a gente vai ter que decorar. Isso aqui é decoreba? É. Essa palavra é proibida hoje em dia. Hoje, no moderno, aí não pode decorar. Tem sim, tem que memorizar. Porque se não memorizar, como é que você vai saber? Aí, sabe o que eles fazem? Eles não pode memorizar. O que fazem no Enem? No Enem, eles não deixam entrar com
calculadora, não deixo entrar nem com relógio, não deixo a água, eles tiram o rótulo. Quer dizer, se você não tiver na cabeça gravadinho, meus queridos, danou-se, babau. Então tem certas coisas que tem que decorar, tem que saber, tem que memorizar e entender, claro. Mas tem que saber, né? Então vamos lá, pessoal. Não que eu digo que você vai decorar assim, mas tem que memorizar, não tem jeito. Então agora a gente vai lembrar, quais são as camadinhas mesmo? K, L, M, N, O, P, Q são os níveis de energia que eu tenho que aprender. E agora vem o outro aqui, ó. 2, 8, 18, 32 e 32. 18 e 8 é o número máximo de elétrons que cada um pode conter. Aí não rimou muito, mas a gente vai para ficar assim, para aprender mais fácil. Então, na camada K, cabem 2 elétrons só tem lugar para 2 elétrons. Na camada L, 8, no máximo. Posso colocar 1? Pode. Pode colocar 2? Pode. Pode colocar até 8. Na camada M, 18, N, 32, no O, cabem 32, no P, cabem 18, e no Q, 8, certo? Posso colocar 8 elétrons somente. Então, gente, como é que é lá? K, L, M, N, O, P, Q são os níveis de energia que eu tenho que aprender. 2, 8, 18, 32 e 32, 18 e 8 é o número máximo de elétrons que cada um pode conter, né? Então, decorar isso aqui, 2, 8, 18, 32, de repente, 32, 18 e 8 é o número máximo de elétrons que cada camada pode tolerar. Aí, como foi a primeira regrinha que eu falei mesmo? Os elétrons tendem a se localizar primeiro nos níveis menos energéticos. Camada K, L, M e assim por diante. O número máximo de elétrons tem que saber, tá? E tem mais uma regra ainda. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho lá vamos dizer um átomo, qual átomo que eu quero? O magnésio. O magnésio, Mg, 12. O que é esse 12, hein, pessoal? 12 é o número atômico, é o número de prótons. E nós sabemos que um átomo neutro isolado no estado fundamental, o número de prótons e elétrons será sempre igual. Então, se tem 12 prótons, terá também 12 elétrons. Aqui não tem carga. Se tivesse carga, eu teria que ter menos ou mais elétrons. Não tem carga, está neutro, isolado, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Nós vamos distribuir esses 12 elétrons na eletrosfera, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Eu tenho 12 elétronzinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfim. Eu quero entrar, quero lá na eletrosfera, tá? Que é o meu lugar. Então, como é que eu faço? Primeira regra, tem que ir primeiro na camada menos energética. Eu não vou colocar o elétron primeiro lá no final. Não, tem que começar daqui. Então, quantos elétrons eu posso pôr aqui? 2. Então, vou pôr 2 aqui, tá? Então, 2 já foram. Tchau, tchau. 2 já foram. Já estão localizadinhos na sua casinha. Na segunda camada, que é a camada L, cabe quantos elétrons? 8. Então, vou colocar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza. Tá os 8 lá na segunda camada. Quantos elétrons já coloquei? 8 com mais 2, 10. Faltam quantos elétrons para colocar? 2. Tem 2. E eu, vou morar onde? Vai morar lá. Cabem 18, mas eu só tenho 2, beleza? Então, eu coloco só os 2, tá? Eu posso colocar até 18, mas peraí, conforme. Agora tem uma outra regrinha, um outro porém. Muita atenção nesta hora. Muita hora nesta atenção, né? Então, vamos lá. Como é que ficou a distribuição eletrônica do átomo de magnésio, que tem 12 elétrons? Ficou K, L, M. Foram ocupadas 3 camadas, as outras ficaram vazias. Na primeira camadinha ficaram 2 elétrons, na segunda camadinha 8 elétrons e na terceira camadinha só 2. Ficou lá 16 espaços vazios, não tem problema, né? Não posso pôr mais do que isso aqui, menos eu posso. Então, eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, os elétrons do magnésio estão colocados nas camadas. Então, agora vem uma coisa importantíssima, gente, que é isso aqui, ó. Quantos elétrons tem o magnésio na última camada?
última camada, e gravem isso para todo sempre da química na vida de vocês. A última camada é chamada camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada ocupada por elétrons. Então, onde eu colocar os meus últimos elétrons será a minha camada de valência. Então, na verdade, o magnésio tem 3 camadas. Sendo a última camada, a camada M, que é a sua camada de valência. E a pergunta importante aqui, quantos elétrons tem na camada de valência? 2. Tem 2 elétrons na camada de valência, certo? Muito bem. Agora existe uma regrinha também, outra. Vamos lá. Primeira regrinha, os elétrons ocupam primeiro os níveis menos energéticos. Segundo, cabe o número máximo de elétrons, que é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Terceira regra, na última camada, ou camada de valência, nunca poderá ter mais do que 8 elétrons. Existe uma única exceção que nós vamos ver depois na tabela periódica, nem vou falar agora, que é o paládio. Não se sabe por que tem aquela distribuição anômala, né? Então aqui, ó, gente, 2, 8, 2. A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Gravem isso, não pode. Cabe 18, por que não pode pôr 18? Se for a última camada, não pode. Se for a última camada, eu tenho que colocar no máximo 8. Então agora vem uma coisinha um pouquinho complicada. Não é complicada, tá, gente? É o que complica um pouquinho a nossa vidinha aqui, mas também nada que vocês, com a inteligência que vocês têm, com a capacidade que vocês têm, não vão imediatamente pegar, né? Vamos pegar o potássio. O potássio, ele tem número atômico 19. O que é número atômico? Número de prótons, que são cargas positivas. Como o potássio é um átomo isolado no estado fundamental, não está ligado com ninguém, não é um íon, ele tem 19 prótons e 19 elétrons. O que me interessa agora é a distribuição dos elétrons. Vamos lá, pessoal. Quais são as camadas? K, L, M, N, O, P, Q são as níveis de energia que eu tenho que aprender. 2, 8, 18, 32 e 32. 18 e 8 é o número máximo de elétrons que cada um pode conter, tá? Então agora eu tenho quantos elétrons para distribuir? 19. Então vamos lá, vamos distribuir esses elétrons na eletrosfera. Primeiro na camada menos energética, que é a K. Quantos elétrons eu posso colocar aqui? 2, tá? Então, já pus 2, ficaram quantos? 17, tá? Ficou 17 elétrons para colocar. Na segunda camada, eu posso colocar quantos? 8. Então, eu vou pôr o máximo que aquela camada pode pôr. Não posso pôr menos, tá? Não posso pôr menos quando ela não é a última, tá? Quando as internas têm que estar completa para que as externas sejam completadas. Então, 2. Aqui eu vou colocar 8. Quantos elétrons eu já coloquei? 10, né? Então, aqui eu coloquei 8, então 8 menos 7 vai dar 9, né? Tenho 9 elétrons para colocar ainda, tenho que colocar nas casinhas lá, na eletrosfera, não esqueça que isso aqui está distribuído na eletrosfera. Então, faltam 9 elétrons. Bem, a camada M cabe 18, então eu posso colocar 9. Só que aí, vocês vão ter que lembrar do seguinte, por favor, prestem bem atenção. Tem 9 elétrons, beleza, só que, gente, 9 elétrons, mas não pode ter mais do que, embora caibam 18, existe a regra que diz a última camada ou camada de valência não pode ter mais do que 8 elétrons. Então agora o que eu vou fazer se tem 9? Farei o seguinte, corto esse 9, coloco 8, porque era a última camada, era, não é mais. E a diferença entre o número que estava e o 8 que eu coloquei passa para a camada seguinte, ficando a distribuição do potássio, então, 2, 8, 8 e 1. Esta é a distribuição do potássio nas camadas. Quantas camadas ele tem? K, L, M, N. Ele tem 4 camadas eletrônicas. Qual é a camada de valência? Camada N.
Quantos elétrons tem na camada de valência? 1. Então não poderia ser 9, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Quem tem número atômico depois do potássio, berílio, magnésio, cálcio? O cálcio. Vamos ver o cálcio aqui, ó. O cálcio, que é muito importante para a gente. Todos esses elementos são importantes, tá, gente? Ou para o nosso organismo, que nós somos, na verdade, um conjunto de átomos. O nosso corpo é formado por um conjunto de átomos que se unem formando moléculas. Moléculas formam aquelas estruturas da célula, né? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, que vocês vão estudar a partir de agosto, né? Então, mas o átomo é o primeiro, né? Que tá lá, a matéria-prima, né? De qualquer construção no nosso corpo é o átomo. Então, vamos colocar lá o cálcio, é importantíssimo o cálcio. O cálcio tem 20, número atômico, porém o número de elétrons também é 20. Como é que a gente vai distribuir? Vamos lá, agora já sabe. 2, 8, 8 com 2, 10. Faltam quantos se eu quero colocar 20? 10. Então eu coloco 10 aqui. Aí eu lembro, não, mas não pode, é a camada de valência. A camada de valência só pode ter quantos? 8. Então o que eu faço? Risco 10 e coloco quanto? 8. E a diferença passa para a camada seguinte. Então vai ser 2. Então eu vou ter 2, 8, 8 e 2 será a distribuição dos elétrons na eletrosfera, no caso o cálcio, certo? Porém, queridos, tem mais um porémzinho, sabe? Para complicar, né? Então aqui, vamos dizer que tenha 10, 11, porque temos vários, até 118 elementos químicos, né? O número de prótons, de elétrons até 118. Então, digamos que aqui passe 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Até 17, tá? Eu corto, ponho 8 e a diferença eu passo para a camada seguinte, certo? Porém, vejam bem, quando for mais que 17, eu já vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenha lá 20, essa camada ficou, não, nem pode ter 20, no máximo 18, perdão, 18. Mas nessa aqui cabe 32, tá? A camada N cabe 32 e eu estava fazendo uma distribuição eletrônica, ficou 2, 8, 18, vamos dizer que aqui ficou 20, tá? Cabe quantos? 32, mas vamos dizer que esse elemento, ele tem 20, ele ficou 20 na última, né? Não pode ter mais do que quanto? Do que 8. Porém, 20 e 8 é uma diferença muito grande. Então, passou de 17, gente, elétrons na última camada aqui, que não pode ficar evidente, eu vou tirar alguns elétrons ali, eu corto e ao invés de colocar 8, eu vou colocar 18, tá? E a diferença, quando que eu vou pôr 18, prof? Não entendi. Se aqui for maior do que 18, tá? Maior do que 18, eu ao invés de colocar 8, eu coloco 18. Então eu posso cortar os elétrons da última camada quando não forem 8 de natureza e colocar 8 ou 18. Aquele que estiver mais próximo ao número que estiver nessa última camada aqui. Ficou meio confuso, eu sei, eu já vou dar mais exemplos, tá? Então, 18 para 20 são 2. Então, na camada O, nesse caso aqui, que nem me lembro que átomo que é, ficou 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu tenho o bromo aqui. O bromo não é o bromo que eu quero. Aí, agora eu tinha a tabela aqui na minha mão e não tenho mais. Espera aí só um pouquinho, quero ver a tabela periódica aqui, para eu poder dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o bário. O bário tem número atômico 56. Se ele tem número atômico 56, é o número de prótons. Porém, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu tenho 56 elétrons para colocar na eletrosfera, tá? Vamos lá. Primeira regrinha, os elétrons ocupam os níveis de menor energia. Então, vamos lá. 2, quantos eu coloco aqui? Tranquilo. 8, vou fazendo a continha para ver quantos elétrons eu coloquei. 10, eu tenho que colocar 56. Aqui cabem quantos? 18, então já ficou quantos? 10 com 18 dá 28. Faltam quantos? 56 menos 28, 8 para 16, 8 para 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 28. Quantos cabem aqui, pessoal?
32. 32. E eu tenho quantos para colocar? 28. Então, eu vou colocar 28. Será que tá certo? 28 mais 18 mais 10. São 16, vai 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. 56 elétrons. 28, ai que lindo, então ficou 28 na última camada? Não, tem que pôr quanto na última camada? No máximo, 8. Só que 8 e 28, a diferença está muito longe, né? De 8 para 28. Então, o que eu faço, pessoal? Corto 28. E ponho quanto, então? Não posso pôr 8. Vou colocar 18. Eu posso colocar 8 ou 18, sempre. Um dos dois, tá? 18 para 28, faltam quantos? 10. Então, eu passo para outra camada, 10. Ainda assim, a última camada ficou com elétrons a mais, né? Ficou com... Não pode ter 10, pode ter no máximo quantos? 8. Então, agora eu vou cortar e colocar quantos? 8. Quantos elétrons ainda passam para a camada seguinte? 8 para 10, 2. Então, na camada P vai ficar 2. Então, a distribuição eletrônica do bário seria, ó, 2, 8, 18, 18, 18, 18. Isso aqui não é nada, isso aqui é que eu estava contando os elétrons, tá? 18, 8 e 2. Camada K, L, M, N, O, P. Qual ficou a sua camada de valência? Camada P. Com quantos elétrons? 2. Porque na última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. E agora, pessoal, a gente vai fazer juntos os exercícios da página, daí para dar em final dessa aula, né? Fica muito grande essas aulas para serem gravadas, tá, gente? Mas o que eu vou fazer, né? Então, nós vamos lá, queridos, para a página 52. Tem exercícios lá. Talvez eles nem tenham complicado muito essa parte ali para vocês, eu nem vi. Só que tem que dar tudo certinho, né? Então, página 52, organizar suas ideias. Então, eles fizeram a distribuição do magnésio, que até a gente já fez, né? Magnésio, o número atômico 12. Vamos lá fazer? Vamos fazer por todas as camadas. Vamos ver, quais são as camadas eletrônicas? Vamos lá, vamos cantandinho. K, L, M, N, O, P, Q. São os níveis de energia que eu tenho que aprender. Então, não esqueçam que nem sempre aqui é a última camada. A última camada, para nós, será a que tiver elétrons, tá? Aquela que contiver elétrons será a nossa última camada, a camada de valência. Quantos elétrons tem para colocar? 12. Então, vamos lá. Quantos cabem na K? 2, 8, 18, 32 e 32. 18 e 8 é o número máximo de elétrons que cada uma pode conter, né? Então, queridos, aqui a gente vai colocar... E não esqueça que na última camada não pode ter mais do que 8 elétrons, né? Se tiver mais, tem que cortar o número, colocar 18 ou 8, aquele que for imediatamente inferior ao número que está naquela camada, e passar para a camada seguinte. Espero que vocês entendam isso. 12. Então, vamos lá. 2 elétrons na K. Na L cabem quantos? 8. Então, vou colocar os 8. Quantos elétrons já coloquei? 10. Quantos faltam? 2. Aqui. Beleza. Qual a distribuição eletrônica do magnésio? 2, 8 e 2. Eu quero que vocês coloquem isso na apostila, porque isso eu quero... Fotografia, tá? Fotinha disso aqui para dizer que vocês estão fazendo junto comigo. Magnésio. Letra B, o criptônio. Criptônio, gente, é um gás nobre. Criptônio, cujo número atômico é 36. Vamos fazer a distribuição, então, de 36 elétrons nas camadinhas. Então, eu tenho 36 elétrons, 36 carinhas louquinhos para se localizarem na eletrosfera. Quantos eu vou colocar na camada K? 2. Na camada L, 8. Não esqueça de fazer as continhas. Quantos eu coloquei? 10. Então, faltam 26. Nessa aqui cabem quantos? 18. Beleza. Não é a última camada, eu posso por 18. 18. Com mais 8, 26, 27 e 28. Faltam quantos para 36? Tá certo? 18, 19 e 28. Então, para 28 para 36, faltam quantos? 8, vai 1, 2, 3. Faltam 8. Então, aqui ficou 8. 8 pode? Pode.
Cabe até 32, é a última camada. Na última camada pode existir no máximo quantos elétrons? 8. Então aqui ficou completa a última camada. Quando tem 8 elétrons, a gente diz que a última camada está completa, está feliz. Aliás, vocês vão ver que os átomos só ficam estáveis e felizes quando tem 8 elétrons na última camada. Se eles tiverem menos, vocês vão ver isso mais tarde, tá? Então vai ser 2, 8, 18, 8 do criptônio, que é uma característica dos gases nobres ter a última camada completa, por isso eles são considerados átomos estáveis, tá? Tá, vamos ver agora o estânio. O estânio tem número atômico 50. O estânio, o símbolo do estânio é SN, estânio, cujo número atômico é 50. Então, tem 50 elétrons para distribuir. Vamos lá, gente, distribuir 50 elétrons. Como é que vai ser? 2, 8, 18, já deu quanto? Olha, para matemática eu tenho que fazer as continhas, tá? 18, 28, 28 para 50 faltam quantos? 8, 9, 10, 2 vai 1, 2, 3, 4, 5, faltam 22. Então, na camada N, eu posso colocar 22? Posso, porque cabe 32, então eu vou pôr 22. Agora eu vou olhar. A 22 ficou sendo a última camada. Última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Mas tem 22. Então, o que eu faço, gente? Corto e ponho que número? Só posso pôr 2 números, 8 ou 18. Quanto que eu posso pôr? 18, que está mais próximo, né? Então, o 18, ponho 18 aqui. 18, 19, 20, 21, 22. Falta 4. Então, 4 passa para a próxima camada, que é a camada, KLMNO, a camada O. Então, o estânio tem 4 elétrons na última camada, que é a camada O. Que legal, né, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Agora, vamos fazer do frâncio. O frâncio é um cara que nós chamamos de metal alcalino. Nós já vamos aprender isso em tabela periódica, mas ainda vai demorar um pouquinho. Olha, imagina toda essa matéria para gravar na cabeça, né? Numa semana é difícil, então eu acho que até aqui tá ótimo numa semana para vocês. Frâncio, então vamos lá. 2, 8, 18, 32. Vamos ver quantos átomos foram, então. Ai, 30, vamos ver. Eu não sei fazer de cabeça a conta. E vocês têm que... Olha, gente, como eu sofri a minha vida inteira por não saber fazer conta de cabeça. Eu tenho um raciocínio bom, mas para fazer conta tem que fazer, ó, no dedo. 8, 10, vai 1, 3, 4, 5, 50. Mais 30, opa, 32 mais 18 mais 10. Então, eu já coloquei 60. Ainda falta aí para 87. 87 para 60 faltam quantos? 7, 6, 7, faltam 27. Então, eu posso colocar, eu tô aqui, né, gente, eu tô atrapalhada aqui. K, L, M, N, O. Na O, eu posso pôr quantos elétrons? Eu posso pôr até 32. Eu tenho 27, então eu coloco 27. Porém, você já está esperto. Vamos dizer, professor, não pode pôr 27. Quanto que pode ser na última? 8. Então, eu vou cortar esse 27, que número que está mais próximo dele? 8 ou 18? 18. Então, eu coloco 18. Mateus, veja se está dando para enxergar. 18 para 27 dá quantos? 9, né? Dá 9. Então, 9. 9. Olhei aqui, gente. 9 pode? Não. 9 não pode. Quanto que pode? 8. Mateus, veja se não está apagado, né? Corta. Quantos que eu ponho aqui? 8. Quantos passa para a camada seguinte? 1. Então, o nosso amigo Frâncio, da Netinho, ele tem todas as camadas ocupadas. 2, 8, 18, 32, 18, 8 e 1. Certo? 2, 8, 18, tá certo. 2, 8, 18, 32, 18, 8 e 1. Então, estão enxergando? Espero que sim. Então, aqui, o magnésio, 2, 8, 2. O criptônio, 2, 8, 18, 8. O estânio, 2, o metal, a gente vai ver, metal de transição. Não, o estânio não é metal de transição, perdão. O estânio tem 4 elétrons de uma camada, família do carbono. Agora nós vamos estudar isso. Estânio, 2, 8, 18, 18, 4. Ai, eu dei esse barulhinho que fica ruim para vocês. Frâncio, 87. 2, 8, 18, 32, 18, 8 e 1.
tá? Então, quantos elétrons tem o frâncio na camada de valência? 1. Qual é a camada de valência do frâncio? Q. Que número tem essa camada de valência? 7. N igual a 7. Nós sabemos que N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, N igual a 7. E essa aula acabou. Dúvidas? Vocês poderão esclarecer até 6 horas. É que ficou decidido na reunião da escola que até 6 horas eu posso responder qualquer dúvida de vocês no grupo, tá? Não é para ser individual, tá, gente? Isso foi combinado na escola para todo mundo, então até o último. Só um pouquinho. Depois dessa aulinha, eu vou mandar exercícios valendo nota. E olha que cabeça minha, eu não coloquei nada disso aqui. Eu coloquei número atômico, número de massa da matéria anterior, íons, que eu vou cobrar então valendo 15 pontos. Então, aqueles exercícios eu quero que vocês me mandem até às 6 horas. Seria um exercício que nós iríamos fazer em sala de aula, né? Então, teria uma aula que eu iria explicar e na outra vocês teriam que fazer os exercícios. Então, vocês vão ter que fazer até 6 horas da tarde, tá? Então, façam e me mandem pelo quê? Por e-mail, vocês já estão acostumados agora com e-mail. Se não der por e-mail, pelo WhatsApp mesmo. Dá um jeitinho, mas eu quero esses 18 exercícios valendo os primeiros 15 pontos do segundo bimestre, tá? Olha que bom, nós tínhamos já quase todos os pontos para outro bimestre passado e não deu muita confusão. Beijão, tchau, gente. Uma boa semana para vocês.